Caso surpreendente. O Nate se aproxima dessa garota e tenta se apresentar, mas ela diz que não está com tempo para falar com ele agora. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo, e como ela diz que sim, então ele deseja um ótimo dia para ela. Mas agora ela volta toda afobada, mas ele fala que não está entendendo. Vem afobado assim não, vem tranquilo. Então ela diz que decidiu voltar para ouvir o que ele tinha para dizer. E depois de também se apresentar para ele, ele fala que é um prazer conhecê-la, mas que ele já estava indo para casa. Ele fala que vai para casa trocar de carro e que depois vai almoçar. Ela pergunta se ele vai trocar de carro e ele diz que vai pegar uma Lamborghini. E depois que ele diz que tem 7 carros, ela pergunta o que ele faz. Ele fala que investe em imóveis e também pergunta o que ela faz. Ela diz que faz um pouco de tudo e também diz que é fotógrafa. Ele diz que ela deveria tirar umas fotos dele e ela fala que adoraria. Ela fala que o motivo que ela decidiu voltar é porque ela achou que foi rude com ele. Ele fala que entende e pergunta se ela é dali. Ela diz que sim, então ele fala que acabou de se mudar e pede o número dela. Ela fala que tudo bem e já ele diz que ela poderia mostrar os lugares pra ele. E ela diz que com certeza e que vai mostrar tudo pra ele. E logo em seguida ele pergunta se ela tem namorado. Ela diz que tem namorado, mas que não tem problema algum porque o que tá acontecendo entre os dois é apenas networking. Ele pergunta se agora é assim que se chama isso. E depois que ela pergunta se não é isso que eles estão fazendo, ele fala que só estava tentando conhecê-la para fazer uma nova amizade. E ela fala que pode ser e em seguida diz para ele que ela adoraria ver o carro por dentro. E ele diz que ela pode entrar. Ela entra no carro e fala que o carro é muito grande e que ela nem sabe fechar a porta. E já ele diz que tudo bem. Ela pergunta o que ele estava pensando em fazer. Ele fala que só estava querendo relaxar e que não sabia que Los Angeles é tão quente. Ela fala que realmente tem sido uma loucura e que tem feito muito calor, mas que é para ele não desanimar porque ali não é sempre assim. Bom, mas já nesse momento da conversa, ele pergunta o que o namorado dela vai achar se souber que ela tá ali dentro do carro dele. Ela diz que não sabe, mas que provavelmente ele não vai gostar. Então ele pergunta o que fez ela entrar no carro mesmo ela tendo namorado. Ela diz que só quis entrar no carro para ver como era por dentro e que até agora eles só estão conversando. Ele pergunta se eles só estão conversando. Ela diz que não vê problema algum em conhecer alguém legal. Ela pergunta se tem alguma coisa errada nisso. Ele fala que não está dizendo que é errado, mas que ele só está tentando descobrir que tipo de pessoa que ela é. E diz que no começo ele estava tentando conversar com ela, mas que ela não foi uma pessoa muito legal. E como ela fala que só estava tentando ser gentil, ele fala que não é o que parecia, e que pareceu que ela estava flertando com ele. E ele volta a dizer que no começo ela não queria falar com ele, que estava com pressa. Ela fala que ele está se focando no passado e que ele tem que se focar no presente. Então ele fala que só pode pensar uma coisa, que ela é interesseira. Ela diz que não é interesseira e que ela não precisa do dinheiro de ninguém porque ela tem o dinheiro dela, mas que ela só gosta de se divertir. Ele fala que vai abrir o jogo e diz que ele não gosta de interesseiras e que vai ser melhor ela sair do carro dele. Ela pergunta se ele quer que ela saia e pergunta também se ele realmente acha que ela é interesseira. Ele fala que não acha e sim que ele tem certeza. Ela diz que não deveria ter voltado, mas que tanto faz. E já ele deseja uma boa caminhada para ela. Holanda tenta iniciar uma conversa, mas dá pra ver que ela não está afim de conversar com ele, e pergunta se ele está falando com ela. Ele diz que só tem os dois ali e fala que o nome dele é Landa. Ela diz que é um prazer e ele pergunta se ela não vai apertar a mão dele. Ela dá a entender que não vai apertar a mão dele, então ele pergunta o nome dela, mas ela diz pra ele que tem namorado. Ele diz que se ele fosse o namorado dela, ela não estaria andando a pé debaixo desse sol. Ela fala que não se importa, então ele fala que se aproximou porque achou o sorriso dela muito lindo. E depois que ela agradece o elogio, ele pede o número dela, mas ela diz que não tem telefone. Ele pergunta como assim, já que o telefone está na mão dela, e ela começa a rir. Ela diz que não é o telefone dela e ele fala que tudo bem e que não vai mais pressioná-la. Dentro do carro, Landan diz que ela está voltando.
Ela se aproxima e pergunta o nome dele. Ele fala que já disse o nome dele, pelo que ele entendeu, ela tem namorado. Ela fala que não disse isso e já ele diz que ela disse sim. Ele pergunta se ela está mentindo e em seguida pede para ela dar a volta. Ela diz que gostou do carro dele e que não só do carro dele. Ele agradece, mas diz que ela tem namorado. E depois que ela diz que ele está sendo certinho demais, ele fala que vai nessa porque ele gosta de ser o único. Ela pede uma carona, mas ele diz que não e fala que ela o ignorou e que foi mal educada. E ela tem a coragem de dizer que fez isso porque estava testando ele. Isso só porque eu tava testando ele. Ele pergunta se ela está de brincadeira, e já ela diz que quer conhecê-lo. Então ele fala que vai sair do carro. E em tom de brincadeira, ela pergunta se ele vai abrir a porta para ela entrar. Ele diz que absolutamente não e que para isso ele precisa conhecê-la. Ele diz que não gostou da maneira que ela o tratou no começo e pergunta se ela tem ou não tem namorado. E como ela simplesmente diz que voltou porque ficou interessada em conhecê-lo, ele fala que como é só isso que ela tem para dizer, ele vai nessa. Ela diz que vai dar o Instagram para ele, mas ele fala que não tem e que na verdade ele não tem nenhuma rede social. Então ela diz que vai dar o número dela. Então ele fala que ela disse que não tinha telefone e que mentiu para ele. E mais uma vez ela diz que estava testando ele e que ele passou no teste. E depois de mais algum tempo ali fazendo o jogo duro, ele a convida para entrar no carro e claro, ela acaba aceitando. Bom, e já dentro do carro nós vamos direto ao momento em que ele fala que ela é interesseira. Ela diz que não é interesseira, mas ele fala que é porque ela não queria falar com ele antes de ver o carro dele e que isso é um fato. Ele também fala que ela não está interessada nele e que até agora não disse se tem ou não tem namorado. E como ela diz que não tem namorado, ele pergunta se ela acha que ele nasceu ontem. E como ela fica sem saber o que dizer, ele fala que ela precisa ir para casa pensar no que ela fez e pede para ela dar um fora do carro dele. Ela diz que tudo bem e que tem muitos carros bonitos ali na frente. Ele fala para ela ficar à vontade e mais uma vez a chama de interesseira. Nesse vídeo, Nair aborda essa garota no meio da corrida dela. Ele fala que não quer incomodar, mas que ele vai precisar interrompê-la. Ele diz que se mudou há pouco tempo, mas ela pede para ele esperar. Ele fala que se mudou há pouco tempo e pergunta se ela pode indicar um bom restaurante para ele. Mas ela diz que não conhece. Ele pergunta se ela não conhece nenhum e ela diz que nenhum e que precisa voltar para a corrida dela. Mas assim, de repente, ela pede para ele esperar. E fala que na verdade ela conhece um lugar que abriu há pouco tempo e pede para ele esperar só um segundo. Ela diz que conhece um excelente lugar na rodovia. Ele pergunta o nome do lugar, mas ela diz que pode mostrar para ele. Ele fala que é melhor ela dizer o nome para ele não interromper a corrida dela, mas ela diz que já atingiu o objetivo dela. Ele fala que, para ser sincero, ele não gostou da energia dela e que ela foi um pouco rude com ele. Ela diz que estava distraída com a corrida dela. Ele fala que tudo bem, mas que ela não precisava falar assim com ele, que ela poderia dar uma pausa na corrida dela. E em seguida diz que é melhor esquecer tudo isso e pede o número dela. E depois de pegar o número dela, ele pergunta que tipo de comida que ela gosta. Ela diz que gosta de comida italiana e ele fala que também gosta, então ela fala que é perfeito. Ele pergunta se ela conhece algum lugar que tenha comida italiana. Então ela diz que esse lugar que ela estava falando para ele acabou de inaugurar e tem comida italiana. Ele pergunta se ela já foi ou se só ouviu falar, e ela diz que só ouviu dizer. Ela fala que só sabe que acabou de inaugurar e que é na rodovia. Ele pergunta se ela corre sempre por ali. Ela diz que sim e fala que todos os dias passa por ali. Ele fala que está muito frio, muda de assunto e diz que ela é muito linda. Ele fala que dá pra ver que ela está em forma e ela agradece. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que não tem. Ela fala que para ter namorado tem que ter muita paciência e dá a entender que não quer namorar. Ele fala que pelo menos ela foi sincera e pergunta se ela quer continuar a conversa dentro do carro. E ela fala que tudo bem.
E já dentro do carro nós vamos direto ao momento em que ele pergunta por que ela resolveu voltar para falar com ele. Ele fala que ela voltou porque viu o carro dele, que ela está sendo sincera e que ele parece ter muito dinheiro. Ele pergunta se faz muito tempo que ela está solteira e ela diz para ele que tem muito tempo. E quando ele pergunta por que tem tanto tempo que ela está solteira, ela diz para ele porque só aparece cara falido. Ele pergunta se tudo tem a ver com dinheiro. Ela fala que o mundo é movido pelo dinheiro e que é errado, mas que é assim. Ele fala que, para ser sincero, ela está parecendo muito interesseira e que isso faz ele perder a vontade. Ela diz que eles estavam prestes a almoçar e ele fala uma coisa como essa. Ele diz que não e pede para ela sair. Ela fala que não vai sair do carro e que eles já estavam saindo. Ele diz que não e pede para ela sair, e em seguida fala que vai abrir a porta para ela. Ela diz que não e fala que eles estão conversando. E já ele fala que chegou a hora dela sair do carro. Ela diz que eles ainda estão conversando, mas ele fala para ela sair.